Exatamente. Aí, Lu, a gente chega aqui, então se você quiser saber mais, tem muita coisa que a gente não falou aqui, pega o livro aí, compra o Kindle, participa com a gente do clube, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo. Continuando, eu vou dizer para você que eu li esse capítulo 5, Lu, e eu pensei assim, cara, eu preciso fazer um sermão sobre esse capítulo 5. Olha, mesmo? Porque a história de Débora é maravilhosa, que mulher forte! Ela é. E ela era... meu olho até enche de lágrima, porque... Você tá emocionada. Porque ela era uma profetisa no meio de um monte de homem e você via que as pessoas respeitavam muito Isso Débora. naquela época, gente. Vamos sempre lembrar que se nos dias de hoje já existe dificuldade, às vezes, da mulher conseguir se colocar, né, com respeito em alguns lugares, já tem essa dificuldade. Imagina naquele tempo, né? Ela devia ser uma pessoa muito inspirada por Deus mesmo, porque ela tinha uma autoridade incrível. E você vê que a Bíblia nem dá detalhes sobre o marido dela, né? Só fala que ela era casada e tipo, ó, beleza, o que importa aqui é ela, tá bom? Ela, o foco é 100% nela. Exato. Pra você que não conhece, eu tô tentando achar aqui a história de Débora. Ela tá no livro de Juízes, no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Juízes. É um relato breve. A gente precisa lembrar que o tempo dos juízes foi o tempo que veio logo depois em que os filhos de Israel haviam passado para Canaã. Aí Josué tinha morrido, o tempo foi passando e era uma terra sem lei, né? A Bíblia diz claramente que, tipo assim, era a terra de ninguém. Imagina, e aí Deus, então, é muito louco, né? Devia ser, tipo assim, as pessoas faziam o que queriam. Não, devia ser assim, desesperador. Nossa. E aí Deus prepara, então, essas pessoas, esses juízes, para trazer a mensagem, né? Para agir também de uma certa forma como profetas, para trazer ordem, para lutar, né? No caso de Gideão, por exemplo, que teve ali a batalha com os midianitas, teve Jefté e aquela coisa toda. Só que a gente tem Débora. E aí tem uma parte aqui da história dela que ela era uma pessoa que servia a Deus ativamente. Ela diz aqui no capítulo 4, no verso 4, ó, mulher de Lapidote julgava Israel naquele tempo, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e ela atendia os filhos de Israel embaixo de uma árvore. Olha só que legal, imagina ela chegando ali, tipo, vou trabalhar. Pegava o banquinho, andava até a árvore, sentava, a galera começava a fazer uma fila. Tipo assim, Débora, eu tô com esse problema aqui, tá acontecendo um negócio, tá difícil, me ajuda e tal. E ela era essa pessoa realmente pra dar os conselhos. E aí tem a situação com o Baraque, né, Lu? O que acontece? O que acontece com o Baraque? Ele chega lá e ele faz, ó, vou jogar pra você a real, Débora. Tá aqui no capítulo 4. Diz o seguinte, ó, 6, verso 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Lembrando que Sísera era o comandante do exército, se eu não me engano aqui, do rei da Síria. Me corrija aí se eu estiver errado, do rei da Síria. E ele estava, então, nessa batalha, certo? E ele era um cara poderoso, porque ele tinha 900 carruagens de ferro, gente. Eu acho legal o Dr. Rodrigo Silva, num vídeo que ele fala, que diz que, sabe, tinha Primeiro que o povo de Israel não tinha exército, né? E ele compara, assim, que o povo de Israel era como se tivesse um exército com metralhador e um exército com arco e flecha. O exército com arco e flecha era o povo de Israel. Então, se não fosse Deus ali na hora da batalha, o negócio... Exatamente, o negócio era pesado, né? E aí, o que Débora fala? Vai e leva essas pessoas, né? Porque Deus vai dar
o Císera, esse comandante, todo o seu exército nas suas mãos. Mas aí, Luciara, temos aqui um comportamento interessante desse nosso amigo Barak. O que ele fala? Débora, vem comigo. E ela faz o quê? Por favor, nunca te pedi nada. É a única coisa que eu peço. Esse pobre homem tá com medo. Cara, ele devia estar com muito medo. E aí ela fala assim, eu vou com você. Show, vou com você, ó. Mas por causa disso, Deus vai entregar nas mãos de uma mulher o exército de Císera. E aí, cara, que história poderosa. Um ótimo exemplo para mostrar que Deus não é machista. E a forma como ele usou brilhantemente essa mulher aqui. Gente, ficou tão bonito vendo a Maura falando que eu fiquei aqui, assim, só ouvindo, admirando a história, porque ela falou com tanto brilho Você nos viu? olhos, assim. Como... Eu fiquei aqui só admirando, eu até viajei, assim, fiquei só ouvindo e vendo o cenário na minha frente. E aí tava a Débora subindo junto com o Barak, segurando uma lança, sei lá. Você viu como que dá pra fazer um sermão desse capítulo? Muito legal. E aí, tipo, não só Débora foi uma mulher importante, mas também uma outra mulher chamada Jael. Deus ali usou o povo e tal, o exército, Deus fez chover num lugar lá, ficou cheio de lama, carruagem de ferro, ia acontecer o quê? Ia atolar, né? Parar tudo. Isso. E aí, Císera... Gente, verso 17. Císera fugiu a pé. O bichinho tinha 900 carruagens. Imagina a cena, cara. Saindo desesperado, correndo a pé, pedindo misericórdia. Deve ter sido a cena, né? Porque aqui no verso 16 diz que Barak perseguiu os carros e todo o exército caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um, mas o Císera escapou. Tá vendo aqui um exemplo de hipérbole? Ó, não escapou um, mas o Císera fugiu a pé. Isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, tipo assim, o exército foi derrotado, né? Mas algumas pessoas sempre escapam. Exatamente. E aí ele fugiu a pé e foi pra tenda de uma mulher chamada Jael. Aí mulher que apareceu de Eber. Jael. Agora eu lembrei da Jael. Exatamente. E aí, o que ele falou? Jael entrou lá. Jael já estava ligado no mistério, porque já conhecia a Císera. Jael não era qualquer mulher. Jael fez as coisas de caso pensado. Porque ela sai ao encontro de Císera e diz: Entra, Senhor, na minha tenda. Não temas. Ela tava montando ali, né? Ela tava só montando o momento. Ela sabia quem que ele era, né? Então, lógico, a bicha é esperta, né? Então entra, Senhor, senta aqui, ó, tem uma cobertinha pra você, entendeu? Aí ele falou assim, dá alguma coisa pra eu beber, tipo, na moral, assim, né? Tô fugindo a pé da batalha. Pra cobrir, aí ela tá com frio. Exatamente. Aí ela deu de beber, eu acho que um pouco de água, né? E aí ele cobriu. E aí ele pede pra fechar a tenda e tal. E aí ele capotou. Confiou em Jael. O que Jael fez, Lu? É meio tenso, né? Essa parte é meio forte. Você teria coragem de Jael pra fazer isso? Pensa que mulher forte. Então, gente, é o que eu volto a falar. Tem que pensar com a mente daquela época. Eles estavam envolvidos num cenário de guerra, eles tinham acabado de sair de uma guerra. Essa era uma realidade. A Maura começou a falar que era terra de ninguém. Uma época em matar que ou morrer. Ninguém. Você tem ali uma espada do seu lado o tempo todo, porque você tem que se proteger, porque é terra de ninguém. E o povo era o tempo todo guerreando com alguém ali. Então, para ela fazer o que ela fez, tinha que ter muita coragem. Muita coragem. Eu acho que... Não sei se teria. Você teria, Maura? Cara, eu não sei. Eu acho que essas mulheres nesse tempo estavam acostumadas com esse negócio, como você falou. Então, eu hoje aqui, na nossa realidade, eu fico assim, será que eu teria? Mas eu acho que se você tá inserida nisso, você vive, você sabe que isso é vida e morte. É uma questão de vida e morte. Aí eu acho que a gente faria, assim, né? Então... Tá, mas o que Jael fez? Jael, a bicha... Olha só essa mulher. Ela pegou uma estaca... Uma estaca, gente, uma estaca. Uma estaca da barraca. Tem que colocar uma foto de uma estaca aqui, para as pessoas que não sabem o que é uma estaca.
Ela pegou um martelo e, tipo assim, ela cravou essa estaca na cabeça do Císera. Na fonte, é como se fosse assim, na testa dele. Sim, e diz aqui que ela não só enfiou a estaca, ela cravou de sorte que penetrou na terra. É assustador também isso. Olha a força dessa mulher no muque que ela devia ter. Tipo, mais desgraçado. Sabe? Dá sangue nos olhos, ela tinha sangue nos olhos ali, ó. Eu que não queria ver uma dessa aí no meio do caminho. É. E aí, o que aconteceu? Baraque voltou, tipo, cadê Císera, cadê Císera, cadê Císera? Jael falou assim, senhor, vem aqui que eu vou te mostrar um negocinho. Mostrou Císera morto na tenda dela. E a palavra de Débora se cumpriu. O exército foi entregue nas mãos de uma mulher. Então... E na verdade, você vê, assim, o poder de duas mulheres aí, né? Porque Débora foi chamada por Baraque para acompanhar tudo isso. E Jael, a coragem que essa mulher teve para fazer o que fez também, né? E cooperando com os homens também, né? Porque você veja, Baraque tava ali com o exército lutando. E geralmente quem faz esse tipo de coisa é o melhor oficial, né? Geralmente é o melhor oficial do exército ali, que geralmente corre atrás do grande inimigo do outro povo e pega a pessoa e leva lá, entrega para o rei. E quem fez isso, o grande oficial, foi uma mulher, foi Jael. Ela que finalizou ali o serviço. E importante a gente dizer que quem venceu essa batalha foi Deus. Sim. Já estava prevista, né? Então, com certeza, Jael teve uma ajudinha ali para enfiar aquela estaca ali. Porque talvez por ela mesma ela não tivesse. Assim como o exército de Israel, por ele mesmo, não tinha forças para vencer aquela batalha. E Débora fala, olha, Deus vai entregar esse exército para vocês, né? Então, aí no capítulo 5 tem o Cântico de Débora, que é bem bonito, vale a pena a gente ler depois, assim... mas é uma história realmente bem, bem poderosa. O capítulo aqui do livro fala sobre o canto de Débora e tal. E, infelizmente, nós não temos mais detalhes sobre Débora, porque aqui no capítulo 6 já começa falando sobre os midianitas e sobre Gideão. Mas eu acho que só por esse trechinho aqui, né, a gente consegue ter uma ideia da dimensão e da importância, da força dessa mulher. E um ótimo exemplo na Bíblia, assim como outras mulheres, né, Lu, que a gente tem na Bíblia. E é uma coisa interessante que a gente tem que analisar a influência e o poder que a Débora teve, a influência dela perante Baraque, né? Ela foi uma mulher que foi ali, Baraque foi conversar com ela, depois ele pediu a me acompanhe, ela esteve presente durante todo o momento. Então ela foi uma mulher de extrema influência para Baraque. Baraque confiou totalmente nela. E a gente vê histórias de várias mulheres na Bíblia que foram extremamente poderosas no sentido de influenciarem, de terem força ao falar, de ter propriedade ao falar, de lutarem pelo seu povo, de serem fiéis a Deus. Tem muitas histórias lindas de mulheres na Bíblia. E trazendo para os nossos tempos, tem muitas mulheres influenciadoras também na nossa sociedade. E, na verdade, a gente precisa enxergar o quanto nós, mulheres, temos esse poder dentro de nós. O quanto nós podemos agregar. O quanto nós podemos contribuir. Nós podemos usar o que nós temos de talentos que Deus deu para cada uma de nós. De alguma forma, nós temos algum talento a ser desenvolvido. Ou que a gente, às vezes, nem descobriu. Ou que a gente já sabe que tem. E levar isso adiante, influenciando as pessoas ao nosso redor, levando esse talento de alguma forma para dentro da sua comunidade, do seu trabalho. E às vezes são coisas tão pequenas que a gente pode levar, que pode ajudar. Até a própria autora, ela relata, né, que tem mulheres que têm facilidades com números. Muita facilidade com números, fazer cálculos. E começam a ajudar na contabilidade da igreja. E sem essa pessoa lá vai fazer uma grande falta, porque ela leva e conduz essas atividades. Então são pessoas que junto com seus líderes, mulheres juntas com seus líderes, conseguem fazer excelentes trabalhos. Então o Baraque, ele era o líder, ele estava lá, precisava da ajuda, assim, vem comigo, Débora, sem você eu não consigo.
E ela foi e ajudou e conseguiu conduzir e vencer a guerra. E nos nossos dias, nós podemos, como mulheres, usar as nossas qualidades, o que Deus colocou dentro da essência de cada um, também para contribuirmos com líderes, com o nosso lar, com os nossos amigos. A gente tem que conseguir sempre ter isso em mente, que nós somos mulheres, nós somos poderosas, a gente tem muito como influenciar as pessoas. Lógico, do lado positivo, né? Tem o lado negativo também, mas não é essa parte que a gente quer, porque a mulher tem muito poder na mão quando ela quer fazer coisa ruim. Mas a gente quer destacar as coisas boas aqui, né, Mauro? As coisas ruins. Exatamente. Eu acho importante a gente falar que a Bíblia tá cheia de exemplos de mulheres fortes, né? A gente tem aí... Nossa, Ruth, gente, ela, moabita, sabe? Foi lá, perdeu o marido e decidiu ficar com a sogra porque ela havia aceitado o Deus de Israel. E aí depois ela vai lá, segue os conselhos da sogra, se casa com Boaz e temos aí o quê? Davi, Jesus, né? A gente tem Esther. Uau, ela desafiou o rei. Essa aí é corajosa. Ela entrou na presença do rei sem ser chamada. Então, isso naquela época era algo, assim, gravíssimo. Pena de morte e pescoço rolou, entendeu? Mas ali ela tinha uma fé em Deus e ela tinha algo tão importante para falar que ela simplesmente falou, eu preciso falar. A necessidade de salvar o povo dela era maior do que o medo dela morrer. Porque nas mãos dela tinham aí milhões de pessoas, a vida de milhares de pessoas, né? A coragem, né? A coragem que essas mulheres tinham de enfrentar situações extremamente delicadas e muitas vezes colocavam a vida delas em risco. Mesmo assim, elas não corriam, elas não recuavam, elas enfrentavam, elas iam.